O Portal Mais VIP recebe os candidatos a prefeito de Patinga e hoje eu recebo aqui Sávio Tarso. Tudo bem, Sávio? Tudo bem, Felipe. Prazer estar aqui. Você tem uma história também no meio político, mas também no meio acadêmico. Qual que é a sua história aqui em Patinga? Primeiramente, eu agradecer o convite de estar aqui no Mais VIP, poder conversar com a população. Eu sou filho de imigrantes nordestinos que vieram para cá para construir a Uzi Minas, e meu pai ajudou a construir a Uzi Minas, né? Vim para cá no início dos anos 70 e estou aqui até agora, né? E construí uma história que tem a ver primeiro com a Igreja Católica, né? Eu participei de grupos de jovens da Igreja Católica, depois eu tive um mandato vereador aos 18 anos, fui o vereador mais jovem do Brasil, eu tinha 18 anos, saí para estudar, né, fazer graduação, fazer mestrado, porque eu tinha adquirido uma família também para me organizar como profissional, né, e ter uma atuação profissional. Entrei na vida acadêmica, me tornei professor, sou professor há mais de 20 anos, dando aula nas universidades, aqui nas faculdades de Caratinga, Ipatinga, Fabriciano, Timóteo, aqui da região. E nós temos também uma atuação, uma militância no movimento cultural. Há cerca de 15 anos também. Eu sou empreendedor cultural, né? Faço produção cultural, faço direção, curadoria de muitos projetos aqui, a maioria ligados à área do audiovisual. A sua coligação chama Coragem e Ipatinga. Para que Ipatinga precisa ter coragem? Ipatinga precisa ter muita coragem, né? Nós estamos vivendo um momento de instabilidade política, de estagnação econômica. Nos últimos 8 anos nós tivemos 4 prefeitos, né? Nas últimas décadas nós temos os mesmos grupos tradicionais da política no Brasil governando o município. Nós tivemos uma troca que não foi significativa nos últimos anos, é uma troca apenas aparente, na verdade é a continuidade de uma política velha, de uma política tradicional, de uma política viciada. E a coragem que nós estamos pedindo para o povo de Patinga é justamente para romper com esse ciclo e iniciar um ciclo virtuoso. Eu e o meu vice, Dr. Eduardo Figueiredo, presidente da OAB, nós começamos uma grande articulação para reunir justamente os excluídos desse processo, os que estão fora do processo político, os que estão fora desses grupos políticos, os que não participam de partidos. E organizamos essa coligação com o PDT, com o PSB, o PCdoB, justamente para estabelecer um grande diálogo com a sociedade, porque nós acreditamos que esses excluídos do processo político, esses novos, querem e podem dar uma contribuição significativa e determinante para novos rumos aqui na nossa cidade. Dentro dessa nova política aí que vocês estão apresentando, qual que é o plano de governo de vocês para Ipatinga? O nosso plano de governo passa necessariamente por 4 grandes eixos. O primeiro é o diálogo social. Repetindo, nós precisamos de estabelecer um diálogo transversal com a sociedade. Nós precisamos efetivamente enriquecer a administração pública com as mentes brilhantes que nós temos em diversos setores da sociedade, com as experiências positivas, tanto no setor privado como no terceiro setor, o setor dos movimentos sociais. E principalmente com uma escuta fina do nosso povo. O nosso povo é organizado em entidades, o nosso povo conhece os seus problemas, conhece melhor do que os gestores, e eles têm que ser ouvidos, escutados numa participação cidadã mais profunda. O segundo ponto, o segundo eixo de atuação é a reestruturação administrativa. Hoje, a máquina administrativa é um monstro, é um Frankenstein, é um parangolé. Nós temos uma máquina administrativa gigantesca e ineficiente. Nós vamos cortar cargos comissionados, nós vamos cortar secretarias, nós vamos revisar todos os contratos possíveis, porque nós temos demandas imediatas, demandas urgentes, e essas demandas só podem ser respondidas se fizermos uma grande reestruturação administrativa. Por exemplo, o pagamento dos aposentados. Nós precisamos de criar um superávit mensal de 5 milhões, ou seja, 60 milhões
por ano para poder pagar os aposentados que estão aí há mais de anos sem receber. E sem essa reestruturação administrativa, você não tem dinheiro. Você não tem dinheiro para pagar o aposentado, mas também não terá dinheiro para tocar de forma decente e de forma realística as políticas públicas na área de saúde, educação, cultura, esporte e lazer. O terceiro, tem mais dois pontos. O terceiro ponto é o planejamento estratégico. Ipatinga é uma cidade grande. Ipatinga nasceu cosmopolita. Ipatinga absorveu o que o mundo tinha de melhor. Parque Ipanema, projetado pelo grande Buller Marx, maior paisagista do Brasil. O desenho urbanístico Rafael Hardy, que ajudou o Lúcio Costa e o Niemeyer a fazer Brasília. Nós temos que voltar a planejar a cidade, planejar a mobilidade urbana, planejar a educação, planejar a saúde. Sabe por quê, Felipe? Porque senão nós vamos ser prefeitos bombeiros, prefeito de tapa-buraco. Por que tem o tapa-buraco? Porque não houve planejamento no processo de manutenção e ampliação da nossa rede viária urbana. E o quarto ponto que é importante é a recuperação. Nós temos que recuperar a liderança de Ipatinga aqui na região metropolitana. Porque Ipatinga é a responsável por ser a vanguarda da região metropolitana. Região metropolitana que existe desde 98, mas o único serviço unificado que nós temos até hoje é a telefonia. Podemos unificar o transporte, podemos unificar a saúde no consórcio intermunicipal, Ipatinga recebe 40% da demanda da região, e podemos unificar principalmente também o desenvolvimento econômico, que é uma das pautas mais importantes dessa campanha. Nós temos que diversificar a economia, e essa economia nossa é uma economia integrada. Dentro desses vários pontos que você falou aí da questão da saúde. A gente sabe como é que está a situação de Ipatinga hoje, com as unidades básicas de saúde, com o hospital municipal, e é uma grande reclamação da população essa questão da saúde. O que o seu governo, assumindo a prefeitura dentro aí desses próximos 2 anos e meio, tem para a saúde de Ipatinga? Olha, Felipe, a primeira coisa que nós vamos fazer é dar vazão às especialidades. O nosso problema, todo mundo sabe, que não é a saúde básica, não é o exame de sangue, o exame de urina, nem o atendimento ao clínico geral. O grande problema da vazão à saúde aqui são os exames mais complexos, a tomografia, o eletrocardiograma, são os exames complexos que custam muito caro, muito caro. Esses exames ficam parados. Nós vamos dar um jeito de fazer uma parceria público-privada para dar vazão, para poder ter atendimento especializado de qualidade em Ipatinga, tanto os exames como as cirurgias. E nós vamos acompanhar esses pacientes. Esses pacientes bem acompanhados, seja pelo Programa de Saúde da Família, seja por outros programas, eles vão evitar de ir, evitar de fazer outro exame. Nós vamos acompanhar de perto esse paciente para reduzir essa demanda. Essa é a primeira grande ação que nós vamos fazer na área da saúde. E, evidentemente, vamos pensar em outras ações estruturantes para a saúde para garantir o atendimento de qualidade à população. Você pincelou aí a questão dos servidores. A questão dos servidores foi um problema aí, para Ipatinga é um problema até agora, porque ainda não há uma solução. Qual que é a sua solução para essa questão? A minha solução não é um discurso fácil, populista, frase de efeito. A minha solução é: nós vamos construir uma proposta técnica, fazer um conselho de aposentados, fazer um conselho dos servidores, criar esses 2 conselhos, sentar com todas as partes e pactuar de forma gradual e possível todos esses itens, o pagamento atrasado, o pagamento desse ano, porque a questão toda é a sustentabilidade. Pagar um mês, qualquer um vai poder pagar. Agora, manter esse pagamento sem prejudicar os serviços essenciais e sem comprometer a folha de pagamento dos 4.000 funcionários da ativa, esse que é o segredo. Nós temos que ter responsabilidade e tratar uma questão tão importante como essa da maneira mais responsável possível, qual seja com um grande diálogo e com as soluções técnicas.
É preciso ter soluções técnicas para um problema de tão gravidade que o município atravessa. Você falou sobre questões técnicas, outra abordagem da população é a questão do secretariado. O cargo político, o cabide. Assumindo a prefeitura de Ipatinga, você vai precisar de um secretariado mais técnico, você vai optar por um secretariado mais técnico ou por o político, que é o que a gente vê por aí? Eu sou um homem da academia, eu venho da academia, né, e eu tenho contato com as pessoas mais inteligentes, mais preparadas desse município, e nós vamos fazer uma convocação para eles, desses notáveis, para eles fazerem parte dessa missão, né, de resgatar o município e dinamizar a máquina pública. Eu tenho certeza que nós vamos fazer o melhor secretariado que essa cidade já viu, porque nós temos um grande trânsito no meio acadêmico onde essas pessoas preparadas estão, né? O critério político vai ser resolvido por nós mesmos, a nossa coligação, eu e o meu vice-prefeito, que eu não estou chamando de prefeito, estou chamando de segundo prefeito. Ele é uma pessoa que tem trânsito em todos os partidos, em todos os segmentos. Nós dois vamos ficar a parte de resolver o problema político do diálogo com a Câmara, do diálogo com o Ministério Público, se for necessário, o diálogo com a sociedade. Conversar com você como professor, a gente não pode não abordar a questão da educação. Como é que você enxerga, como Ipatinga, na sua visão, está com relação à educação e o que você quer propor para a educação de Ipatinga? Primeiro eu queria fazer elogio à minha categoria, né? Ipatinga tem excelentes professores, tem um corpo docente maravilhoso que precisa ser estimulado, que precisa ser motivado. Essa é a primeira coisa. E você motiva de diversas formas, não é só salário. Você motiva dialogando e dando para essas pessoas autonomia para realizar o trabalho deles. A segunda que eu queria dizer é que nós temos duas propostas importantíssimas que vão explicar para a gente, para vocês, o que nós estamos pensando para a educação. A primeira é a Escola 360. Nós vamos fazer a escola funcionar sábado e domingo, em 360 dias. Para quê? Para a gente, evidentemente, primeiro, garantir, olha o que eu estou falando, garantir alimentação de qualidade para as crianças nos bairros onde há vulnerabilidade social. É a primeira coisa, garantir a qualidade da alimentação para crianças nos bairros de grande vulnerabilidade social. E depois para atrair a família dele. Atrair a família dele para atividades culturais, de esporte, de lazer e também para os serviços de assistência social, como o CRAS, a defesa do consumidor, a assistência jurídica e principalmente a discussão sobre cidadania. O que nós queremos com isso? Primeiro, proteger inclusive o patrimônio físico das escolas. E segundo, diminuir a criminalidade, a violência, porque muitas dessas crianças estariam na praça e estariam nas ruas praticando pequenos delitos, que é o que acontece nos bairros de periferia, infelizmente, aqui na cidade de Ipatinga. O outro grande projeto da educação é que a gente quer articular com os centros universitários que nós temos mais de 20 mil alunos, milhares de professores com mestrado e doutorado, e nós queremos articular esse centro, criar a Agência de Tecnologia e Inovação. O que essa agência vai fazer? Essa agência vai fornecer bolsas de estudos, essa agência vai ter acelerador de startups, essa agência vai criar novos negócios. Por quê? Porque eu escuto todos os dias em sala de aula: professor, eu não quero ficar mais em Ipatinga. Ipatinga não tem trabalho, não tem emprego. E essa agência vai, junto com as empresas, vamos conversar com a FIENG, com o setor metal mecânico, junto com a empresa, ela vai ser um dos vetores da geração de emprego e renda aqui no município. Um dos vetores da diversificação econômica do município. Nós temos que aproveitar a inteligência que nós temos, aproveitar o parque industrial que nós temos para antecipar o futuro. A siderurgia por muito tempo vai continuar sendo ainda a nossa linha de força, mas nós temos que pensar a indústria 4D, a internet das coisas e pensar principalmente esses novos perfis de negócios que são a garantia no futuro do mercado de trabalho para essa juventude.
pulando da educação e indo para a cultura. Ipatinga tem teatros, Ipatinga tem atores, Ipatinga tem uma vida cultural. Como fomentar essa vida cultural em Ipatinga, que nós vamos confessar que está meio parada? Essa é minha área também, Né? Que eu sou da produção cultural. Olha, tem 4 anos que não tem lei incentivo à cultura municipal e tem algum tempo também que a lei incentivo estadual e federal diminuiu muito no município. Esse município já foi o segundo polo de cultura de Minas Gerais. Ainda é um polo de cultura, porque nós temos muitos equipamentos, grandes equipamentos de cultura, e nós temos uma produção artística muito considerável, mas bastante considerável. Acredito que a grande solução para a cultura são, primeiro, integrar esses equipamentos. O poder público tem que dialogar mais com os equipamentos que estão na iniciativa privada. Ou seja, o poder público tem que ter uma agenda comum com o Zicultura, por exemplo, e com os outros espaços de cultura que tem aqui. E eu acredito muito, meu querido, que a cultura tem que trabalhar de uma forma mais integrada com a educação. Nós temos que fazer uma política cultural com investimentos, com recursos para dentro da sala de aula, para dentro da escola principalmente. Primeiro porque nós vamos formar público. A gente formaria um público com os alunos, que nós temos 45 unidades de ensino aqui. E segundo, que cultura, todo mundo olha para cultura, vê só entretenimento e diversão. Cultura é, sobretudo hoje, geração de emprego e geração de divisas para o município. Nós temos um cadastro cultural e nós precisamos potencializar esses profissionais em outras áreas, principalmente na área educacional. Eu volto a insistir. E nós temos o Plano Municipal de Cultura que precisa ser aprovado, levado à Câmara, aprovado, para poder ter a base, para poder ter o mínimo que a produção cultural necessita no nosso município. Você participou desse Plano Municipal de Cultura? Participei do Plano Municipal, colaborando assim, à distância, mas eu participei. Nós temos vários companheiros que estão na nossa campanha que são integrantes do Conselho Municipal de Cultura. Outra questão, precisamos de dinheiro para poder tocar isso. Sim. Aí. E desenvolvimento econômico é uma área importante. Qual que é a sua proposta? Eu já até falei aqui, a minha proposta principal é a agência, né? A agência de desenvolvimento econômico a partir da inovação, né? Da inovação tecnológica. Mas eu queria dizer também, a respeito do desenvolvimento econômico, que nós temos que articular Ipatinga no cenário nacional. Ipatinga é a 7ª maior arrecadadora do Brasil, e o Vale do Aço é a 11ª região metropolitana em termos de desenvolvimento econômico. Nós temos que ter um prefeito mais altivo, com a capacidade maior de bater lá no governador e bater lá no Ministério da Indústria e Comércio e exigir investimento na área de indústria aqui agora. Sabe, quem for assumir a cadeira de chefe do executivo de Ipatinga vai ter aí 2 anos, 2 anos e meio para trabalhar. Dá tempo de melhorar a situação? Dá. E eu queria falar de segurança pública. Dá. Sim. Eu queria falar de segurança pública. Eu assumo a segurança pública aqui. Nós não vamos fazer jogo de empurra. Segurança pública é a preocupação número 1 da população. Nós vamos articular a Polícia Militar e a Polícia Civil, que tem que ser melhorada, principalmente no aspecto da investigação, tem que ter um suporte maior em relação a isso. E principalmente, nós vamos bater na porta do governador, bater na porta do ministro da Segurança Pública para exigir medidas para melhorar a segurança pública no município de Ipatinga. Eu e o Eduardo, que é presidente da OAB, nosso vice, o segundo prefeito, nós vamos assumir o papel, não vamos delegar para ninguém, o papel de grandes articuladores da segurança pública. E vamos buscar em todas as cidades do mundo, por exemplo, Bogotá, que era dominado pelo tráfico. Como é que Bogotá conseguiu se pacificar? Nós vamos aprender com o mundo e aprender para observar aqueles exemplos e trazer para a cidade de Ipatinga. Aqui comigo eu queria que você fizesse suas considerações finais.
Eu também agradeço aí a Mais VIP, a toda a população que nos assistiu, que está nos assistindo. Eu quero dizer que eu e o Eduardo Figueiredo, presidente da OAB, nós somos a candidatura da paz. Paz para quê? Paz para reestruturar o município, paz para resgatar a autoestima, o orgulho de ser ipatinguense. E paz principalmente para planejar o futuro. Se nós não planejarmos agora o futuro de Ipatinga, o que será das próximas gerações? Eu amo essa cidade, eu tenho uma relação profunda com a história dessa cidade, eu me tornei historiador por causa disso e eu peço que a cidade de Ipatinga tenha coragem para romper com o passado e o presente triste e inaugurar um novo momento, um novo ciclo com novas lideranças, com novos nomes aqui em Ipatinga. Vote Sávio, professor Sávio, Eduardo Figueiredo, vice, vote 12. E nos acompanhe nas redes sociais. Obrigado. Beleza, Sávio, Portal Mais VIP, notícia para quem quer mais.